Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva, o programa semanal de entrevistas da TV Unifev e afiliada à TV Brasil. Bom, para você aí de casa entender o nosso tema de hoje, eu vou começar te explicando o seguinte. Assim como a gente tem o Outubro Rosa, que é dedicado ao câncer de mama, a gente tem também o Setembro Amarelo. É isso mesmo. Todos os meses do ano ganharam umas cores e também temas importantes e delicados, mas que precisam ser debatidos e informados para a população. E a TV Unifev faz a sua parte aqui hoje, então, para falar sobre saúde mental, porque Setembro Amarelo é tema saúde mental. E eu estou aqui hoje, então, com um grande especialista nessa área, que é o Reinaldo de Carvalho. O Reinaldo já esteve aqui no Coletiva, é professor também do curso de Medicina da Unifev, grande especialista nesse assunto e coordenador do Programa de Saúde Mental de Votuporanga. Reinaldo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, bom estar aqui novamente com você, Fabiola, para a gente discutir um assunto tão delicado, tão importante. E é muito bom voltar aqui, né? Quero agradecer aí novamente essa possibilidade de poder utilizar esse canal como um canal de informação. Tá certo, muito obrigada, viu, Reinaldo? A gente vai falar muito sobre saúde mental esse mês todo na programação da TV Unifev, então fica de olho, porque realmente é um assunto muito importante. E Votuporanga tem um programa de saúde mental, né, Reinaldo? Conta melhor, o que ele faz, esse programa? Isso, exatamente. Aqui em Votuporanga nós temos alguns dispositivos, né, do que são os pontos de atenção à saúde mental da população brasileira, que isso está em consonância com os programas do Ministério da Saúde. Então, tudo aquilo que está dentro do SUS, como política pública de saúde para a saúde mental, aqui em Votuporanga a gente tem alguns pontos de atenção. Então, a gente tem o ambulatório de psiquiatria e psicologia, que em Votuporanga funciona desde 2002, né, que foi o nosso primeiro serviço de saúde mental aqui na cidade. Depois a gente teve o CAPS 2, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial voltado para as pessoas que têm transtornos mentais graves a moderados. E a gente depois, em 2012, teve o CAPS Álcool e Drogas, que é o Centro de Atenção Psicossocial voltado para as necessidades das pessoas que têm problema com o uso de substância. E a gente tem hoje a cobertura de saúde mental, né, por uma tecnologia que a gente chama de matriciamento, que é levar a saúde mental para a atenção primária de saúde. Então é quando tem o deslocamento do especialista, médico, psicólogo, vai até a atenção básica, né, que são as unidades do PSF, para lá também atender as necessidades em saúde mental mais próximo do usuário. E tem aí prevista a inauguração do CAPS infantil, que a gente já vem trabalhando isso politicamente, há possibilidades, né, mas ainda não aconteceu, mas acredito que em breve teremos mais esse dispositivo. O importante é ressaltar, Fabiola, que todos esses dispositivos são dispositivos de saúde pactuados na esfera SUS. Então são gratuitos, né? Totalmente. E todos eles trabalham com um sistema que a gente chama de acolhimento. O que é o acolhimento? É a porta aberta. Porta aberta significa: eu não preciso de um encaminhamento específico, eu não preciso ter um encaminhamento médico para chegar lá para passar por um atendimento. Basta o usuário chegar até a porta e falar: eu quero ser atendido agora. A gente vai utilizar o que a gente chama de acolhimento. O acolhimento seria esse primeiro contato, né, para a gente entender qual é o sofrimento emocional, psíquico que aquela pessoa tem para procurar ajuda. E acho que uma coisa importante a gente ressaltar para a população e esclarecer isso é que alguém que está tendo um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico, ou alguém que está tendo uma questão com uso de droga, né, com uso de substância, e aquilo está atingindo ele, a saúde dele, não só física, mas emocional também, é um paciente que, se ele procurar o CAPS Álcool e Drogas amanhã e eu falar para ele assim: olha, volta aqui terça-feira, 3h30. Assim, esse volta aqui terça-feira, 3h30, não vai acontecer, porque ele está precisando ser ouvido, ser escutado, ser acolhido naquela hora. Então, todos os nossos serviços, esses pontos de atenção da rede de saúde mental, apesar de parecer um serviço da especialidade, mas eles são serviços que trabalham com acolhimento. Então, é importante a população entender isso, né, que ela pode procurar, que ela pode buscar ajuda. É que ainda a gente tem uma resistência cultural, porque quando a gente fala de um serviço de psiquiatria, eu não sou louco, por que eu preciso disso? Isso, né? tem essa resistência. Tem uma resistência que é histórica, não é de ontem, não é de hoje, né? Faz parte do nosso coletivo social, dos nossos entendimentos sobre a questão da psiquiatria, né? Porque até então, quem é o psiquiatra? É o médico do doido. Então a gente meio que tem uma resistência
né? Que como que a gente desconstrói isso? Com a informação. Sim. Né? Então a gente já sabe hoje que não é bem assim, que todo mundo tem alguma questão de sofrimento, talvez não de sofrimento, mas desajustes, né, emocionais. E isso pode trazer consequências graves, né, dentro de casa, no meu rendimento escolar, na relação com os meus amigos. E por que não procurar ajuda especializada para lidar com isso? Com certeza. A gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje, viu, pessoal? Nosso tema hoje é depressão e ansiedade, todos os transtornos relacionados a isso. E eu deixo o convite para vocês aí de casa para assistir essa outra entrevista que nós fizemos aqui com o Reinaldo sobre usuários de substâncias, né, Reinaldo? E todo o trabalho que é oferecido aqui em Votuporanga nesse sentido. Se vocês quiserem assistir, é só acessar o nosso YouTube que está aqui na tela, tá bom? Reinaldo, agora então falando sobre depressão e ansiedade, durante a pandemia, é impressão nossa ou realmente os casos de depressão e outros transtornos relacionados a isso aumentaram? O que vocês perceberam aqui em Votuporanga? Eu acho que foi um processo, né, que durante a pandemia ocorreu o fenômeno do isolamento. Então a gente não sabia necessariamente o que estava acontecendo com as pessoas, porque todo mundo se isolou, todo mundo diminuiu os contatos. A gente teve até uma baixa de procura nos serviços de saúde mental. O que a gente observa é que com o retorno, né, o pós-pandemia, que a gente começa a sair desse isolamento, é que começa a ter um registro mais acentuado desses sofrimentos psíquicos, principalmente os relacionados à depressão, principalmente os relacionados à ansiedade. E isso vem agora, né, até a OMS chama isso, né, de a possível quarta onda pós-pandemia, que seria do sofrimento emocional. Que também não deixa de ser uma doença, né? Não deixa de ser uma doença, não deixa de ter outros componentes que vão trazendo prejuízos e a pessoa vai ficando cada vez mais isolada, mais sem recurso, mais sem buscar ajuda, e isso vai contribuindo muito para o abalo psíquico dela. Então, o que a gente observa, Fabiola, após a pandemia é esse crescente, né? Não só dos transtornos de humor, mas dos transtornos de ansiedade também. Isso é uma verdade. Isso, na prática clínica, a gente está vivenciando agora, né? Recentemente eu tive numa unidade básica de saúde, e era uma unidade básica de saúde que tinha aí uma boa articulação já para atender as necessidades em saúde mental daquele território. E a gente chegou lá para ver os casos e a médica virou para mim e falou, hoje a gente tem 23 casos. Aí eu falei para ela, mas a gente veio aqui o mês passado, né, de um mês passado para cá, fora aquilo que ela já tinha tentado resolver. Ela falou, Reinaldo, está tendo muito. Eu estou tendo muitos casos de depressão e ansiedade e eu estou meio aqui sem saber o que faço com essa população. E aí a gente, na prática clínica, vai observando que essa é uma recorrência muito característica, né, da população em geral. Existem motivos, Reinaldo? Quais são as justificativas para isso tudo? Assim, uma das hipóteses, né, é a questão social, né, que teve um impacto grande, muitas pessoas ficaram sem emprego. Se você ficar sem emprego, você tem uma questão aí do abalo da sua qualidade de vida, né? Muitas pessoas tiveram pessoas que perderam por conta da pandemia, então perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi alguém muito querido. O processo de luto. O processo de luto, né, entrou nisso. A gente teve as crianças e os adolescentes que ficaram muito tempo em casa, né, e esse muito tempo em casa também proporcionou algo da ansiedade, porque eles ficaram mais conectados, e a gente sabe que quanto mais conectado a criança ou o adolescente permanece, mais isso estimula a ansiedade dele. Então, isso também acho que a gente pode atribuir. Então, são diversos fatores, né? Tá. O próprio distanciamento social das pessoas, isso também colaborou muito, né? Então, segmentos que tiveram um impacto gigantesco, né? Como turismo, eventos, né? Imagina quantas festas um buffet deixou de servir. As pessoas pararam de se divertir, né? Pararam de se divertir, também, né? Outro dia eu estava acompanhando aí, a gente teve recente a nossa festa, né, do aniversário da cidade, lá no Parque de Exposição. Sim. E as pessoas estavam parece que estava comemorando a saída da pandemia, parece que aquilo legitimou, né, que a gente estava saindo da pandemia. A Flívia, a gente teve recentemente também. Foi muito bom ver as pessoas voltando entusiasmadas, querendo participar. Eu acho que isso também contribuiu, né, para esse sofrimento. Então, acho que são diversos fatores, né, então, que a gente pode atribuir a esse agravamento da saúde mental da população geral.
Eu queria fazer um recorte nisso que você falou sobre os adolescentes. A gente tem percebido também diversas histórias de adolescentes que passam mal nas escolas, que estão tendo síndrome do pânico. Isso realmente é uma situação muito grave, né, Reinaldo? É uma situação muito grave e eu posso provar, né? Até fiz uma publicação recente no meu Instagram sobre isso, porque eu vivencio essa questão também de estar dentro das escolas, né? Para entender muita coisa como acontece ali na dinâmica do funcionamento dos adolescentes. E acho que o principal agravo de tudo isso, Fabiola, é o resultado do que a gente está colhendo historicamente sobre o ciclo de vida da adolescência. Que resultado é esse? Eu falo que eu ensino isso para os meus alunos na faculdade, que o ciclo de vida adolescente é o ciclo de vida mais negligenciado. Assim, por que o adolescente é o ciclo de vida mais negligenciado? Porque ele não é mais criança o suficiente para eu poder tomar conta. Mas ele não é adulto o suficiente para eu falar, então se vira. Ele está no limbo. E o fato dele estar no limbo, nós, enquanto sociedade, entendemos esse ciclo de vida assim. É adolescente, daqui a pouco passa. É adolescente, daqui a pouco passa. Isso eu escuto todos os dias. Adolescente que tem uma alteração de comportamento. O pai e a mãe falam, tá na adolescência, entrou na adolescência agora. Daqui a pouco isso passa. E a gente vai empurrando a adolescência com a barriga. Nessa, então a adolescência é um ciclo de vida que a gente negligencia todas as mudanças existentes. E é o ciclo de vida de uma mudança hormonal, de uma mudança de entendimento de mundo, de uma mudança de entendimento das relações, que é quando ele começa a se relacionar, os conflitos, né, com a questão da sexualidade, os conflitos com a questão da identidade de gênero, os conflitos são milhões de coisas. A profissão que eu tenho que escolher. Né? Imagina, a gente vem de uma cultura que você tem que escolher o que você vai ser pro resto da sua vida aos 17 anos. Exato. Assim, você pode se arrepender disso lá na frente, né? Mas a gente vem muito disso, e aí eu falo que esse ciclo de vida é negligenciado. E na pandemia a gente negligenciou mais ainda, porque eles ficaram trancados, isolados, no virtual, e a gente não viu nossos adolescentes. Então, o sofrimento que eles estão tendo agora, e eu falo que a população atualmente, a faixa etária que está tendo mais questões emocionais pós a pandemia, são os adolescentes, porque eles ficaram completamente desassistidos. Desassistidos dentro de casa, porque é cômodo eu deixar meu adolescente lá dentro do quarto, achando que ele está na escola, e muitas vezes ele está acessando um conteúdo que eu nem sei o que é, mas eu estou na tranquilidade enquanto pai, não, tá lá, não está me dando trabalho, é adolescente, daqui a pouco passa. Né? E a gente perpetuou mais ainda essa ideia de empurrar esse ciclo de vida com a barriga. E é um problema porque eu acho que essas marcas, elas acabam ficando depois, né, Reinaldo? Em número, gênero e grau, né? São marcas que vão ficar registradas e que se a gente não acolhe essas angústias do adolescente, né, que adolescente eu falo, a gente tem que entender esse ciclo de vida, que ele tem algumas questões que são próprias e que a gente tem uma tendência a patologizar. Não, é adolescente, passa, né, assim, até a gente usa a expressão síndrome do adolescente normal. Né, assim, parece que estar na adolescência tem que dar trabalho, porque senão ele não é normal. Né? Então a gente usa muito isso. Né? E essa síndrome do adolescente normal permite a gente, às vezes, entender que, né, o entendimento que ele tem de mundo é muito diferente de um adulto. Para um adolescente, se você falar assim para ele, olha, amanhã você vai fazer um exame de endoscopia, ele já interpreta aquilo como se ele tivesse uma doença muito grave, que ele vai morrer, ele fica sofrendo com aquilo. Você tem que sentar com ele e explicar o que é uma endoscopia. Você não pode simplesmente jogar essa informação e achar que ele vai digerir como nós adultos. E a gente acha, né? E a gente acha que ele vai digerir como nós adultos. Outra questão importante desse ciclo de vida é o tempo. Adolescente não vive o mesmo tempo que a gente. Por que eles não vivem o mesmo tempo? A gente já foi adolescente e era assim. Né? Sua mãe falava, Fabíola, você precisa estudar para a prova. Mãe, mas minha prova ainda é só amanhã. Parece que o amanhã está daqui 15 dias. Você fala, não, amanhã é amanhã. Só que esse é o tempo do adolescente, eles deixam tudo para a última hora. Né? Assim, é assim que um adolescente funciona. Então a gente tem que ajudá-los a entender nessa compreensão do mundo, como é que eles possam ter menos sofrimento com isso. Porque daí a gente cobra do adolescente, e a gente cobra de um jeito muito duro, né? Muitas vezes eu vejo isso, eu faço isso, eu tenho um filho que está entrando na adolescência e você às vezes é muito duro. Você fala, não, pera, ela é uma adolescente, eu preciso fazer ela não entende o mundo como eu entendo. Né? E aí a gente precisa codificar, então. E aí eu falo que
a gente foi muito cruel com a adolescência na pandemia. É possível ainda corrigir esse estrago? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, né, quando eu faço aquela postagem, eu coloquei propositalmente, tenham mais paciência, né, acolham os seus filhos, seus sobrinhos, seus amigos, adolescentes, seus alunos, que eu estava falando para os professores também, né, com mais legitimidade, com mais empatia, com mais olhar para a necessidade dele, não fica generalizando e achando que daqui a pouco passa. Né? A gente precisa ter esse cuidado agora. Fica passando pano, né? É possível, é possível desde que nós adultos também ressignificamos o que é entender a necessidade de um adolescente. Legal, legal, Reinaldo. Uma outra percepção minha também, né, é essa questão dos idosos. Os idosos na pandemia, eles também acabaram ficando muito sozinhos, né? Muitos perderam contato com filhos, que pararam de visitar por medo de levar a doença para esses idosos. Isso também refletiu de maneira negativa nesses idosos? Também refletiu de uma maneira bem impactante. Assim como os adolescentes, os idosos também foram os que tiveram um impacto muito grande da pandemia, exatamente por esse medo do contato, porque é idoso, a finitude está mais próxima, se pegar o vírus vai morrer, né? Enfim, tinha todo esse pensamento. E aí a gente está colhendo resultados disso, né? De idosos que ficaram muito tempo isolados, ainda tem idoso muito isolado, né? É possível a gente constatar isso aqui, mesmo numa cidade como a nossa, que tem recursos, que as pessoas se conhecem, pessoas que não saíram mais de casa, idosos que não saíram mais de casa. Por medo? Por medo, né, porque não sabe o que realmente está acontecendo, por falta de informação, né, até às vezes por um afastamento geral da família, que aproveitou o momento e já não queria próximo. Então já aproveitei. Então, isso tudo também aconteceu com a faixa etária aí a partir de 60 anos. Infelizmente. Infelizmente. Reinaldo, agora para a gente entender melhor, muita gente às vezes vê alguém triste e fala, ele está depressivo. Qual é a diferença entre depressão e tristeza? É possível delimitar essa diferença? É difícil, mas é possível. Assim, como que a gente delimita isso? Como a gente estratifica emoções? Assim, é possível você estratificar sentimento? Assim, eu amo mais você do que você. Você está estratificando, né? O amor é um sentimento. A tristeza também é um sentimento, só que, diferente do amor, a gente precisa estratificá-la, porque isso cai na conotação de transtorno, né? De síndrome, de doença, enfim. Então, como que a gente estratifica a tristeza? Bom, é considerado um sentimento comum e normal. Quando acontece algo na tua vida, você fica triste. Meu cachorro morreu, eu fico triste. O que é normal você ficar triste, né? A literatura traz para a gente que existe tristeza, né? Então, de 1 até 15 dias você se sentir triste porque teve, de fato, algo que aconteceu, isso não entra no escopo do que é patológico. Ou você se lembrar de algum trauma e ficar triste, tudo bem. Né? Meu pai morreu em 2015, está chegando o próximo aniversário dele. Naquele momento do aniversário do meu pai eu fico triste. Ok, assim... De 0 a 15 dias, a gente não tem problema com isso. Porque aí a gente usa muito o elemento tempo. Qual é o tempo que você permanece exposto a esse sentimento? Então, de 0 a 15 dias, beleza. De 15 a 30 dias é o que a gente chama de síndrome depressiva. Porque daí já começa, de 15 a 30 dias, o fato de eu ficar exposto a esse sentimento, isso já começa a ter um impacto na minha capacidade funcional. Impacto que jeito? Poxa, hoje eu estou tão triste, que eu fui convidado para uma festa e não vou. Reflete nas suas ações, eu não quero ir. Faltei da faculdade. Assim, tinha, sei lá, meu trabalho, eu não fui no emprego hoje. Então, isso começa a refletir na sua capacidade funcional. Quando a gente tem esse reflexo aí na sua capacidade funcional, é quando a gente fala, é um alerta. É um alerta de que isso não é mais só um sentimento. Isso já está entrando como algo que vai ter um desdobramento talvez ruim se você não olhar para isso agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar do sentimento tristeza é quanto tempo eu estou exposto a ele e se eu já estou tendo algum impacto na minha vida desse sentimento. Deixei de ir numa festa, deixei de ir no trabalho, deixei de vir na faculdade. É um impacto. Então, você começa a ter um prejuízo da capacidade funcional. Aí, a partir de 30 dias em diante, exposto a esse sentimento, com sofrimento, com o prejuízo da capacidade funcional leve, grave ou moderado, é que a gente já vai reconhecer como uma depressão.
E aí tem a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave. Né? Então, assim, quando é que eu vou considerar que alguém está potencialmente deprimido? Se esse sentimento de tristeza está prevalente mais do que 30 dias na maior parte do dia. Então, e aí eu deixo de ter uma capacidade funcional, que aí quando as pessoas se isolam, não quer tomar banho, não quer comer, aí eu começo a adicionar outros prejuízos maiores para eu pensar que aquilo é uma depressão, que aquilo é uma doença. Tá. Então, assim, quando que a gente considera? A partir de 30 dias, se tem um prejuízo de capacidade funcional moderado a grave. Aí sim eu vou pensar que isso é um humor deprimido. Do que vocês observam em consultório, né, em atendimento, enfim, aí do programa de saúde mental, tem outros fatores que levam à depressão, além de uma tristeza, além de um trauma? Na verdade a gente tem várias explicações, né, Fabiola? Assim, eu não conseguiria descrever para você qual é a fisiopatologia da depressão, como que ela se desenvolve enquanto doença. Até por isso que a gente chama de transtorno multifatorial. Assim como eu tenho alguém que teve um trauma, eu tenho alguém que vivenciou um luto e não superou, eu tenho alguém que perdeu um relacionamento, eu tenho alguém que tem a questão de neurotransmissores, até porque genética também genética leva a isso, é possível a gente observar em algumas famílias, né, assim, que tem um deprimido, tem outro, então tem uma relação com a questão genética, sim. Mas eu costumo atribuir que a melhor evidência que a gente tem da depressão enquanto doença é que ela é, sim, uma doença relacionada aos neurotransmissores. Né, assim, até porque tem pessoas que não vivenciou nenhum trauma, nenhum prejuízo, não perdeu nada e deprime. Tem. Como é que você explica isso? Né, assim, eu explico isso a partir da explicação da serotoninérgica. Né, assim, a serotonina, então, seria o neurotransmissor responsável aí para a questão do humor? Seria, até porque a gente tem uma categoria medicamentosa que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que o paciente, quando toma esse fármaco, ele apresenta uma melhora do humor. Então, tem uma relação? Tem. Né, assim, essa talvez seja a evidência mais biológica da depressão. Mas eu também não descarto a possibilidade disso ter sido desencadeada por um trauma, por um abuso, né, enfim. Então, por isso que ela é conhecida como uma doença multifatorial. E assim, como que a gente investiga isso? Você tem que colocar tudo isso na anamnese, né, para você conhecer a pessoa, saber a história de vida dela. Isso é importante, para a gente até poder entender qual foi o mecanismo que fez com que aquela mulher ou aquele homem deprimisse. Né? Então, tem que conhecer a pessoa. E existe um perfil do que vocês acompanham aqui em Votuporanga, Reinaldo, de pessoas que são mais comuns, que mais sofrem com depressão? Um perfil mais comum? Mulher, homem? O que você poderia dizer? Mulheres, né, na faixa etária dos 20 aos 40 anos, são, epidemiologicamente, a faixa etária que mais apresenta os transtornos de humor. A consequência que a gente tem disso, Fabiola, eu acho que também é multifatorial, né? A gente vem de uma cultura machista, a gente vem de uma cultura que a mulher sofre abuso constantemente, e não estou falando só de abuso sexual, estou falando de abuso moral, abuso financeiro, abuso físico, abuso psicológico, tudo isso entraria como fatores aí. E as mulheres, elas têm uma vantagem, que é uma vantagem, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de depressão, acaba sendo uma desvantagem. O cérebro feminino, ele tem uma capacidade muito mais ampla do que o masculino para entrar em contato com os sentimentos e com as emoções. As mulheres entram muito mais em contato com o sentimento, com a emoção, do que os homens. O homem meio... As mulheres se envolvem As mais. mulheres se envolvem. Os homens não. Os homens, eles têm meio que um bloqueio, né? O homem não... O homem é mais frio, Frio, vamos dizer isso, assim, né? De maneira geral. E assim, isso tudo é uma evolução. Eu falo que as mulheres são mais evoluídas, até porque vocês, quando vão no banco, no caixa eletrônico, vocês conseguem digitar o código de barra, falar no celular, procurar o cartão na bolsa e passar o batom. Isso. Né? Se você pedir para um homem fazer isso, assim, vai sair tudo errado. A gente não consegue fazer isso. Não. A gente não consegue chupar um sorvete e atravessar a faixa. A gente para. São nossos poderes. São os poderes das mulheres. Só que isso, ao mesmo tempo, deixa a mulher mais vulnerável a entrar em contato com o sentimento e com as emoções. De absorver, né? E aí ela sofre mais com isso. Então, as mulheres são mais vítimas da depressão do que os homens? Sim. Não que os homens não deprimem, o homem também deprime. Mas o fato dele não entrar em contato, né, ele tem esse bloqueio,
isso dá, de certa forma, para ele uma vantagem em relação ao gênero. Então, as mulheres, elas sofrem mais dos transtornos de humor exatamente por isso. Tá. Né? Assim, até porque elas têm mais recursos do que nós homens. Nós homens bloqueamos, vocês não. Vocês enfrentam. E aí faz com que vocês entram, né, mais em contato com o sofrimento e isso provoca a questão da alteração de humor. Falando sobre mulheres, e a depressão pós-parto, Reinaldo? A que ela está ligada? Aí sim a gente tem a relação hormonal, né, que também tem uma, não só hormonal, mas da grande transformação da vida da mulher. Assim, que é mais impactante de mudança significativa na vida do que ser mãe? Né, assim, porque a primeira coisa que vem na cabeça da mãe é, eu vou dar conta de criar esse filho? Eu vou dar conta de pagar as contas? Eu vou dar conta... A mulher se preocupa muito, né, com essa questão. Eu estou colocando um filho no mundo e essa atribuição socialmente fica muito a cargo da mulher. Você é a cuidadora, né? Você é a responsável, é a mãe. Né? Ninguém primeiro fala chama o pai, a gente fala primeiro chama a mãe. Né? Então, isso tudo também, além da questão hormonal, tem esse peso, né? Que é um momento de maior mudança significativa na vida de qualquer mulher. Né? Então, isso também acaba tendo esse fenômeno da depressão pós-parto, mas uma coisa que depois... né, acho que, claro que é uma amostra enviesada que é nossa do Serviço de Saúde Mental, mas em muitos casos, Fabiola, a depressão ela não se manifesta pós-parto. A depressão se manifesta na gestação. Ainda na gestação. Ainda na gestação. Só que na gestação, o fato de você estar envolvida com toda a questão do vai chegar o bebê, eu preciso arrumar enxoval, eu preciso providenciar isso, eu preciso providenciar aquilo, não te sobra tempo hábil para você falar, pera, qual é a realidade disso aqui? Então, o que na prática a gente observa é que os sintomas, ele não começa pós-parto. Muitas vezes ele começa ainda na gestação. Então é importante ficar atento, Muito mais. A gente Sim. tem que ficar muito mais atento durante a gestação do que pós o parto, quando a gente está falando de depressão. Porque, inclusive, é critério para a gente estabelecer se essa mulher não estava deprimida na gestação e passou batido. E passa muitas vezes. Né? Então, a associação que a gente vê é que o fato dela já tá ali esperando o bebê, isso já é um componente de mudança muito grande. E não é só mudança da vida dela, né, socialmente. É uma mudança até corpórea, Física, né? Física, né? Tá mudando meu corpo, olha a minha barriga, olha tudo isso. Muitas das vezes acabam deixando o emprego também. Deixando o emprego. Tudo isso vai influenciar na vida da mulher. Então, a gente fala que a depressão não é, muitas vezes, ela começa ainda na gestação. Tá aí um alerta importante, então. Super. Agora, Reinaldo, a questão de episódios de síndrome do pânico, que a gente ouve falar que um ou outro teve na escola ou no trabalho, isso está ligado à depressão ou são coisas diferentes? Na verdade, o pânico está relacionado à ansiedade. Né? Assim, então, o pânico é um agravo dos transtornos ansiosos. Né? Assim, o que é o ansioso, né? Eu gosto muito da explicação do ansioso o Kaplan, no seu primeiro capítulo do Compêndio de Psiquiatria, na edição 1, que é o pai da psiquiatria moderna. Ele abre o capítulo do livro, no compêndio, ele abre o capítulo de ansiedade dizendo assim, o ansioso é aquele que paga juro da dívida que ainda não fez. Né? Então, assim, é você se antecipar ao sofrimento. Quem é o ansioso? O ansioso é a pessoa que antecipa o sofrimento que ele ainda nem viveu. E aí, o pânico é um desdobramento de uma ansiedade muito grave, né? Assim, que aí ele sofre, e não só de forma emocional, mas até física. Né? Aí... Porque daí tem a sensação de morte, desmaia. Né? A gente teve aí recente um episódio de uma escola que vários adolescentes tiveram um surto de pânico e todos desmaiaram. E foram 16 adolescentes que teve que chamar SAMU e a escola não entendeu o que estava acontecendo. Na verdade, eu atribuo aquele fenômeno lá porque eles copiaram, um foi copiando o modelo do outro e acabou extravasando e chegando a esse agravo total. Mas o pânico é isso, o pânico é uma condição mais ampla, né, e mais grave, talvez, da ansiedade já existente. Né, assim, porque uma coisa é a ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada quando eu fico um pouco mais tenso por alguma coisa que vai acontecer, a minha mão fica sudoreica, o rosto ruboriza, né, fica vermelho, não durmo direito, não como direito ou como demais. Até aí, se isso também não tem um impacto sobre a sua capacidade funcional, todos nós todos nós administramos nossa ansiedade. Sim. Quando eu começo a não ter mais administração disso,
que vou perdendo o controle, é que aí está instalada uma ansiedade generalizada. Isso sim é patológico. E aí, quando essa ansiedade generalizada evolui para esses quadros em que tenho sensação que eu vou morrer, falta de ar, me leva para a emergência, é o que a gente chamaria de pânico. Então, o pânico nada é mais do que uma ansiedade generalizada grave, né, que polarizou por um sintoma físico, inclusive faz com que o indivíduo pense que ele vai morrer naquele momento. E ele acha realmente que ele vai morrer. Né, assim, você não tira da... E não é o tipo de pessoa que se fala, ai, para, você só está ansiosa. Não. Né, assim, ela vai realmente ter sensações físicas. Né, o coração acelera, ela fica com falta de ar. Então ela tem essa, realmente, é o nosso psique produzindo esse sintoma de gravidade físico. E quais são os seus conselhos, Reinaldo, quando você atende pessoas assim, para os familiares, as pessoas que estão próximas, como identificar essa situação, como identificar que, poxa, tem alguma coisa estranha ali que merece mais atenção do que só uma frescura de tristeza ou coisas assim. O que você diria? Você tocou no ponto crucial, né, Fabiola? Porque a primeira coisa que a gente orienta é você ter empatia, né? Até porque a gente vem de uma cultura também muito do entendimento dos transtornos mentais, como a depressão ou como a ansiedade, como frescura. Quem nunca ouviu alguém falar, ah, depressão que nada, dá um tanque de roupa suja para lavar para ver se não passa. A gente escutava isso há tempos atrás, né? Aqui eu acho, no interior a gente fala assim, dá um lote para carpir. Isso, né? Então a gente usava essas expressões para falar, que ansiedade nada, dá um lote para ele carpir para ver se isso aí não passa. Né? Então a primeira coisa é você se colocar no lugar do outro. Você tem essa condição para saber se realmente o quanto ela está sofrendo? Né? Assim, o quanto aquilo está ferindo aquela pessoa, seja o humor, seja a ansiedade. Né? Então, o que a gente orienta a família é não banalize a queixa do outro. Né? Assim, porque a gente está falando de uma questão que ela é subjetiva. Não dá para a gente mensurar, é igual dor. Né? Assim, quando um paciente fala para um médico, doutor, eu estou com dor. Assim, você tem como numa escala falar assim, ah, não é tanto assim também. Não, eu tenho que acreditar no que o paciente está me dizendo, porque a dor é subjetiva, a ansiedade também, a tristeza também. Então a primeira coisa que um familiar ou qualquer profissional que está lidando com essa questão é faça o exercício de se colocar no lugar daquela pessoa. Tenha um pouco mais de empatia. Fala, peraí, deixa eu me colocar no lugar dela para eu não banalizar o que ela está sentindo. Então a primeira coisa, a gente não pode banalizar o sofrimento alheio. E a gente vem de uma cultura que a gente banaliza muito, né? Ah, que nada, acha, deprimido, é ansiedade. Ah, isso aí não é nada, né? Então a gente não pode ter essa conduta, nem enquanto familiar, nem enquanto profissional, nem enquanto sociedade. Né? Assim, porque não é você que está passando por aquilo. Porque cada um tem um jeito de lidar com a mesma dor, não é, Exato. Reinaldo? Cada pessoa tem um jeito de lidar com aquilo. Às vezes duas pessoas foram atingidas pelo mesmo problema, só que uma superou e a outra não, né? Exatamente. Né? Assim, cada um vai ressignificar aquilo que está sentindo. Isso. Então não dá para eu colocar numa escala e falar, tudo bem que até tem escalas para a gente rastrear a ansiedade, mas ela não vai dar para mim assim qual é a gravidade. Ela vai dizer para mim, olha, essa pessoa tem indícios de que está sofrendo com uma ansiedade, mas o sofrimento mesmo é só aquela pessoa que está passando. E aí, para eu poder ajudar, eu tenho que fazer esse exercício de me colocar no lugar dela e não banalizar aquilo que ela está sentindo. E como saber quando procurar uma ajuda profissional? Eu acho que principalmente quando, vou voltar no discurso anterior, principalmente quando isso começa a afetar a tua capacidade funcional. Assim, a partir do momento que a tristeza ou a ansiedade começa a me atingir nas relações, no meu trabalho, na minha escola, no meu lazer, na minha igreja. Né? Assim, tem gente que fala para mim, eu deixei de ir na igreja porque não tinha mais vontade de ir. Assim, mas era uma coisa que você gostava? Eu gostava muito. Deixei de ir. Então, a partir do momento que essas emoções, esses sentimentos começam a afetar a tua capacidade funcional, é a hora de você procurar ajuda. E aí, eu procuro um psicólogo ou um psiquiatra? Como saber? Porque é diferente, né? É diferente. Eu acho que você procura inicialmente um profissional de referência que tenha a capacidade de poder te acolher e poder te dar essas respostas. E aí eu acho que, né, assim, a gente tem aí... E eu acho que também são coisas que trabalham muito juntas, né? A psiquiatria trabalha muito junto com a psicologia. Né? Então, são coisas que elas são importantes,
O importante né? é procurar O uma importante ajuda, é procurar. né, E são coisas que são importantes também, ter o auxílio desses profissionais, né? Tem um estudo americano que logo quando lançou os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, até o fármaco de maior exemplo foi o Prozac, né? Então tem vídeos no YouTube falando, nossa, ninguém mais vai sentir tristeza, o Prozac vai tirar a tristeza das pessoas. Nananana. Uma década depois fizeram um estudo para avaliar a efetividade desse fármaco. E aí falava assim, apenas 30% das pessoas que têm a depressão diagnosticada, que tomaram o Prozac, apresentaram melhora importante do sintoma. E mais de 60% apresentaram melhora dos sintomas quando eu associei a medicação junto com a terapia. Ou seja, ele foi num psiquiatra e foi num psicólogo também. Então não funciona Então, sozinho. isso. Então, assim, aí mais de 60%, se eu não me engano, 68%, apresentavam melhoras quando tomava o remédio, mas também buscava ajuda com o psicólogo. Então a gente fala, poxa, é isso. Não adianta também o remédio por si só, não vai... É a mesma coisa, eu quero perder peso. Não adianta eu tomar só o remédio se eu não faço uma dieta, se eu não faço exercício físico. E muitas pessoas têm preconceito com medicamentos, né? Total. Nesse sentido, né, Reinaldo? Eu falo que a gente vive os dois lados. A gente vive um lado das pessoas que têm o preconceito, e não, eu não vou tomar remédio porque a tarja preta, né? A famosa tarja preta, eu não vou tomar porque elas viciam. A gente tem essa população, mas a gente tem também o outro lado de que as pessoas procuram um remédio como fórmula mágica. Eu preciso tomar algo para tirar isso de mim. Assim, eu já vi várias pessoas fazendo uso de medicação até de forma errada. Peraí, deixa eu tomar hoje 2 fluoxetina, porque eu vou para casa da minha mãe, chego lá, eu vou brigar com a minha irmã e eu vou tomar 2 fluoxetina para ver se resolve o meu problema. Não, não é assim que funciona, não é analgésico. Né? Assim, não é igual quando você está com uma dor de cabeça, toma 40 gotas de dipirona, a dor de cabeça passa. O antidepressivo não funciona assim. Eu tenho que tomar ele por um tempo, eu tenho que fazer terapia, eu tenho que resgatar a capacidade funcional, eu tenho que voltar a ir para a igreja. Porque todo essas ações são complementares. Então não adianta ser isolado. Então a gente tem os dois tipos de pessoa, Fabiola. A que não quer tomar o remédio e as que querem tomar o remédio, mas como mágico, tipo analgésico. Vai passar, não é assim. É possível encontrar a cura da depressão, Reinaldo, e ter a alta desses medicamentos? Ou uma vez que a pessoa entrou nesse processo de medicamentoso, ela se mantém? Tem muita gente que fala, isso vicia, não toma isso não. Não, é possível. A gente não fala de cura, mas a gente fala de estabilização, estabilidade. Assim como o hipertenso, assim como um diabético. Né? Então, assim, é possível um deprimido ou um ansioso, né, fazer um tratamento, receber uma intervenção medicamentosa ou até psicológica mais intensiva na fase aguda e depois ele saiu da fase aguda, ele vai apresentando melhora, é possível que aí ele entra numa estabilidade, talvez não vai precisar mais do remédio, vai espaçar a terapia, isso é possível. A gente não fala, Fabiola, necessariamente de cura, a gente fala de estabilidade. Né? Então, a pessoa que tem um diagnóstico de depressão, de ansiedade, ela vai se estabilizar, né? E pode ser que lá na frente ela tenha uma nova crise, pode. A gente até chama de recaída também, né? Lá na frente, fiz um tratamento para depressão, tomei remédio durante 2 anos, fiz terapia por 4 anos. Recebi alta do psiquiatra, recebi alta do psicólogo, estou bem. Voltei a trabalhar, voltei capacidade funcional. Mas daqui 5 anos a minha filha casa e vai embora. Eu me deparo com uma nova situação de mudança que eu vou ter que fazer um enfrentamento disso. Será que eu não vou deprimir de novo? Né, assim, e aí tem o que a gente chama de recaída. Sim, isso é possível. Então, quando a gente está falando de depressão, de ansiedade, a gente está falando de transtornos que eles são crônicos. Né, o que a gente vai ter vai ser uma estabilidade para o longo da vida. Né, e aí por isso que é importante você estar sempre fazendo o acompanhamento. A gente sabe que cada caso é um caso, mas eu queria que você dissesse, como pessoa que atende esses pacientes, né, essas pessoas que sofrem com transtornos, quais são as principais dicas e orientações que você oferece nessas conversas? Qual é a principal estratégia para tentar fazer com que essa pessoa supere esse momento que ela está vivendo? Acho que a primeira estratégia é identificar de onde isso vem. Né, assim, você saber minimamente com o que você está lidando. E eu falo que isso é um exercício diário de se autoconhecer. Se conheça, permita isso. Né, assim, a segunda coisa é você achar que a sua vida não paralisa por conta desse sintoma. E a gente tem que ter um exercício muito grande, né, de disciplina para, eu vou sair dessa, mesmo que eu não queira,
não estou com vontade de fazer agora, mas se arrisque, né? Vá, faça, né? Assim, supere. Então, isso também é importante. É importante que você tenha um apoio social que te sustenta você nesse momento. Sustente, que eu digo, não é sustentar financeiramente nem de comida, é sustentar no sentido mesmo emocional. Você tem com quem contar nessas horas, né? Então, isso é importante também. Evitar algumas coisas, como isolamento, evitar ficar muito tempo sem ter contato com outras pessoas, é fazer esse exercício diário, praticar atividade física, né? Assim, tudo isso é ter uma boa alimentação, ter um bom padrão de sono e repouso, que eu falo que endogenamente uma noite bem dormida é o melhor estabilizador de humor. Assim, todo mundo que tem uma noite ruim acorda com humor péssimo no dia seguinte. Não tem como você dormir mal e acordar ótimo no dia seguinte. A gente vai acordar mal. Então, fazer higiene do sono, né? E a gente está vindo aí de situações da nossa sociedade contemporânea que a gente nem faz isso mais, né? Todo mundo vai para a cama Com celular. teclando, todo mundo tem uma TV no quarto, né? As pessoas não fazem mais leitura, não deixam a luz meia luz, não põe uma roupa confortável. Tudo isso é higiene do sono. A gente tem que fazer isso obrigatoriamente. Então, isso tudo vai me ajudar nesse quadro mais agudo. Então, quando a gente está diante de um paciente que está com um sofrimento ali muito agudo, muito grave, não basta só tomar o remédio ou passar com o psicólogo, ele tem que também ter coisas que são dele, né? Eu falo, a gente perdeu o termo paciente. Você não é paciente, você é mecanismo, você é o protagonista da tua vida. Então, quando você está passando mal, você está sofrendo, se você não ter coragem, se você não ter estímulo para você sair disso e você conduzir isso, você vai se entregar, né? Então, assim, seja o protagonista você, né? Assim, não espere que o remédio do médico, que a orientação da psicóloga é o que vai me ajudar. E a tua parte? Né? Eu costumo dizer para os pacientes, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua? É um contrato que a gente está fazendo aqui. E não adianta só eu tentar aqui fazer a minha parte, só você tentar fazer a sua, chama a família, sua família tentar fazer. A gente tem que fazer um conjunto, né? E é esse conjunto que vai fazer com que o indivíduo melhore. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Você não pode esperar só a ação do remédio ou a intervenção do psicólogo. Você tem que agir também. Reinaldo, casos de suicídio, geralmente eles estão ligados à depressão? Sim, Fabiola. A última estimativa do Estado de São Paulo, né, de 2000, eu até estou fazendo esse levantamento atual, porque a gente está entrando no mês de setembro, e o setembro, aí, como você iniciou sua fala, é do Setembro Amarelo, que a gente vai falar sobre a questão do suicídio. Mais do que o suicídio, a gente tem que sempre divulgar que o Setembro Amarelo é valorização da vida, né? O suicídio é um sintoma de quando a gente não valoriza a vida. Então, a gente tem que divulgar isso, né, nesse sentido. O último levantamento de 2020 no estado de São Paulo atribuiu que 60% das tentativas de suicídio no estado de São Paulo tem uma relação com a depressão. Então, assim, a maior doença psiquiátrica, né, o maior transtorno psiquiátrico que tem relação com o suicídio é a depressão, né? E em segundo seria as pessoas que usam substâncias psicoativas. Mas por que as pessoas que usam substâncias psicoativas? É porque na vigência da intoxicação que ela perde a crítica e ela acaba tentando contra a vida. Então são duas coisas importantes da gente falar agora nesse período aí do Setembro Amarelo. Os transtornos de humor, que com certeza é o transtorno que mais tem esse impacto sobre a questão do suicídio, e os usos de substância. Tá certo, Reinaldo. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. É muito bom, muito interessante falar com você sobre esse assunto, né, que é tão delicado e que muitas famílias que estão nos assistindo às vezes estão passando por isso, né? Então, a gente vai deixar aqui os contatos do Programa de Saúde Mental aqui de Votuporanga para vocês aí de casa que precisam de ajuda, né? Busquem ajuda, né? E a nossa mensagem aqui hoje é: valorize a vida, né? Supere tudo isso que você está enfrentando, porque depende muito de você, né? Cada um fazendo a sua parte. Muito obrigada, Reinaldo, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Fabiola. Antes só de eu finalizar aqui, eu esqueci de falar, eu queria, já que a gente está falando da valorização da vida, a gente tem um canal no Brasil que chama CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que o telefone é 188, né, assim, e o Centro de Valorização da Vida
para acolher essas pessoas que estão angustiadas, que estão pensando na morte, que estão pensando na finitude. Esse telefone 188 é em todo o território nacional. Totalmente gratuito? Totalmente gratuito. É composto por voluntários capacitados pelo programa da Unicamp, né, que para acolher o sofrimento não vai dar conselho, não vai fazer nada, é só mesmo para fazer uma escuta qualificada. É importante a gente divulgar isso porque o Centro de Valorização da Vida está para esse fim. Então, se você está com uma angústia, está sofrendo, use esse canal. Né? Eles não têm só o telefone 188, eles têm chat e têm também até o WhatsApp. Então, é super importante a gente divulgar agora no Setembro Amarelo as ações do CVV, prestar atenção nisso, orientar as pessoas que estão sofrendo, buscar ajuda. Se você quiser, você não precisa se identificar, você não vai ser identificado, você não vai entrar para um protocolo, não é nada disso. É simplesmente um lugar em que as pessoas vão ser acolhidas. Muito e legal. dentro de casa você pode fazer isso. Então isso é bacana da gente divulgar agora nesse mês do Setembro Amarelo. Com certeza, então. 188, fica aí essa dica para vocês aí de casa. Bom, a gente poderia falar muito mais tempo sobre isso, porque tem realmente muitas informações, mas continue acompanhando a programação da TV Unifev, porque com certeza o Reinaldo estará de volta por aqui para a gente falar sobre saúde mental e equilíbrio emocional, que é tão importante para a nossa qualidade de vida. Muito obrigada pela companhia de vocês aí de casa. O Coletiva de hoje fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana. Até lá!